Sensação de estômago muito cheio e digestão lenta, queimação na parte inferior do peito, percepção de sabor amargo ou ácido na garganta e boca. Esses desconfortos podem aparecer depois de uma refeição farta, como aquela feijoada, massa ou hambúrguer do fim de semana. Eu estou falando daquele famoso refluxo, que é o retorno involuntário do conteúdo do estômago para o esôfago, podendo causar sintomas como queimação no peito ou no pescoço, azia, gosto azedo na boca e sensação de bolo na garganta. E olha, 75% dos brasileiros, de acordo com a pesquisa, costumam ingerir algum tipo de líquido junto com o almoço. Grande parte desse percentual são dos trabalhadores que precisam comer rápido para não perder tempo. Mas os especialistas alertam que esse tipo de ritual não é o correto. Ingerir bebidas durante a hora do almoço ou então qualquer outra refeição e se deitar após elas não é o indicado. É o que os especialistas falam. Bom, a questão do refluxo é exatamente o retorno do conteúdo gástrico para a mucosa, para a região oral. E em si, a pessoa que faz uma refeição e ingere um líquido junto a essa refeição, ela está predisposta, né? Porque ela está aumentando esse volume gástrico, ela está aumentando aquele conteúdo gástrico. E se ela já tem a condição de gastrite ou de refluxo propriamente dita, ela já tem uma alteração nesse controle, né? Dessa pressão intragástrica. Então, por isso que algumas pessoas, né? É contraindicado o uso de bebidas junto ao consumo das refeições, a depender do volume dessa refeição e a depender do qual foi o líquido que você tomou. Às vezes bebidas gaseificadas, existe a questão da incidência do café, que altera exatamente essa pressão que eu estou falando sobre a pressão gástrica, né, sobre o conteúdo gástrico retornando para a nossa via oral. Mas quais são os piores sintomas? Carlos sofre desse problema e explicou pra gente quais são as sensações que ele sente. Principalmente a questão de azia forte. Geralmente o líquido ele retorna até mais ou menos aqui na garganta. É bastante ácido e também um pouco de enjoo. Mas atenção, que nem todo refluxo ocorre por conta das comidas, mas sim por características do organismo, foi o que comentou o nutricionista. Bom, é importante salientar, né, que em si o refluxo é uma condição clínica, né? Algumas pessoas elas já têm um histórico, vamos dizer assim, uma pessoa que é obesa, uma pessoa sedentária, todo aquele histórico que a gente sabe que está inerente à nossa rotina, mas além disso existe um fator, né, cotidiano, um fator em si do estilo de vida. Para a gente linkar muito bem, não é que a bebida junto à refeição causa refluxo. Em si, é a forma em que o corpo, esse indivíduo, ele está predisposto a ter esse quadro de refluxo e alguns comportamentos que ele pode ter. Por exemplo, se ele faz uma refeição muito gordurosa, existe uma predisposição, existe uma incidência maior de alimentos gordurosos, alimentos apimentados, ricos em adição de pimentas. O café, por si só, ele altera essa pressão que eu estava falando do sistema gástrico. E em si existe essa condição de causar esse refluxo. Mas a outra coisa também que a gente deve salientar, que é a questão de se alimentar e logo em seguida deitar-se. Né? A pessoa às vezes tende a se deitar ou ficar de bruços. Existe essa incidência também. Claro, a bebida é um fator que contribui para o refluxo, mas a gente tem que investigar todo o contexto dessa pessoa para saber se em si é exatamente a junção desses dois. E após a consulta médica correta, os sintomas até podem ser reduzidos. É o que explica Carlos, que foi até um especialista e viu a diferença. Aí eu acabei buscando ajuda profissional para ver se conseguia resolver esses problemas, que era uma coisa que estava afetando bastante o meu sono e, por consequência, estava afetando outras áreas da minha vida. Aí eu acabei procurando um profissional para a gente conseguir ajustar um pouco a alimentação nesse sentido para que isso melhorasse, né? Então, a gente reduziu bastante o consumo, a ingestão de líquidos durante as refeições, cortamos ali mais o volume durante a noite antes de dormir e todas essas questões também durante o tratamento. Então fica a dica, nada de correria e, claro, além dos exercícios físicos, muito cuidado também na alimentação, para que a nossa vida continue assim, em frente e sem nenhum problema.